Oi, pessoal, estão me ouvindo? Rafael? Sim, sim. Deu um plug aqui na minha internet, deu uma queda. Deixa eu ver só assim. Ok, pessoal? Então, assim, ó. Ali, quando eu falei dos ensaios não destrutivos, isso ali é só alguns comentários em relação aos ensaios, né? Mas os principais é o que falei, né? Principalmente dureza, o durômetro, os durômetros e análise de composição química. Os outros casos, só em peças extremamente caras ou análise do setor de engenharia. Deixa eu ligar meu vídeo aqui. Para fazer um ensaio de tração, fazer uma ENG, um ultrassom e assim por diante. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma chamada, um intervalo, e depois vamos começar a nossa revisão, né? Porque de tratamento térmico é isso, tá, pessoal? A partir daí, o que precisaria? Fazer, de repente, uma prática, enfim, havendo necessidade, tá? Mas a parte teórica é isso. Então, vamos fazer uma chamada. E aí, depois do intervalo, a gente segue. Bom, André não veio. David? Presente. Douglas? Presente. Felipe? Presente. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho que deu uma travadinha. Parei no Felipe, né? Veio. Luciano? Presente. Pedro? Bom, Pedro tá aí. De repente ele não voltou ainda porque deu a queda na internet. Bom, Pedro tá aí. Rafael Arona não veio. Rafael Freitas? Presente. Rodrigo? Presente. Rogério Medeiros? Presente. Rogério Vieira não veio. Charles não veio e Vitor não veio. Ok, senhores? Então, são 2 para as 8. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos. E a gente retoma agora às 8h18 e a gente começa uma revisão, tá? Até daqui a pouco. O quê? Ah, deu, caiu no teu também? Ah, foi isso. Caiu, vai ter parte 1 e 2. Ele não fica no mesmo quando é rapidinho assim? Muito rápido, mas no caso encerrou aí o... Ó, tá convertendo a primeira etapa. Ah, então vai ter 2 aulas certinhas. Tem parte 1 e 2. Eu mando a parte 1 hoje, aí amanhã tu só me joga a parte 2. Usa o intervalo, só joga. Coloco agora, antes de retomar. O computador começando a dar uma caducada. Começando a caducar. Hoje, antes da aula, vai iniciar 4 meses. Tá? Se não puder, já deixa engatilhado. Acho que foi quinta ou sexta, ele tocou uma vez. Aí ele iniciou funcionou. Hoje, 4 vezes que eu de manhã. Eu chego, eu cheguei hoje, vou abrir os programas e tranco tudo. Acho que ele não pode, vou tirar esses descansos de tela. Acho que ele descansa. Porque de manhã é rapidinho. Só. Mas ali
a gente faz tudo. Alô, beleza? Tá, já problema. Tá, pode ser legal. E se for aplicativo, você vai fazer. Cara, aí eu consegui tirar, tá? Tá bem, então. Eu vou quando.
Vamos ver. De repente amanhã é o dia. Se pelo menos ele passa nessa prova, o comprovante que ele foi aprovado sai na hora. Pode chegar e imprimir aqui, amanhã de noite, se por exemplo ele passa. E aí, se pego ele, aí já vira não ter carteira. Aí já não é tão grave se ele passa na prova.
Bom, pessoal, vamos retomando então. Então, vamos começar aqui a nossa revisão, né? Nessa parte da revisão, eu vou me baseando aqui nessa apostila de tratamento térmico dos aços, mas vale todas as aulas que a gente viu, né? Comparando sempre as duas. Tá? A gente começa hoje, se não der tempo, a gente segue amanhã, na véspera da prova. Então, assim, ó. Introdução dos tratamentos térmicos, tá? Todos os tratamentos térmicos, que incluem os termoquímicos que a gente viu, tu tem um aquecimento em um determinado tempo, manter aquele aquecimento por um determinado tempo e um tempo de resfriamento, tá? Então, tem uma temperatura que tu aquece, mantém aquele período e depois resfria, cada um com seu tempo, né? O que os tratamentos térmicos fazem? Tá? Que é o principal. Muitos deles, a maioria deles, é para aumento de dureza. Tá? Como têmpera, cementação, como as têmperas, que pode ser superficial ou total, que inclui o miolo, e todos os termoquímicos que a gente viu, cementação, nitratação e assim por diante, que vai inserindo elemento químico na casca e aumenta a dureza na casca. Mas tem outros tratamentos térmicos que é para alívio de tensões, como revenimento, recozimento, né? Que ele só alivia as tensões para ter menor risco de quebra, trinca, normalização que diminui o tamanho do grão, tem um tipo de recozimento que é para aumentar a usinabilidade, que a gente viu, né? Ou diminuir a dureza. Então, essa é a função, as funções dos tratamentos térmicos, ok? Aí eu vou seguindo, qualquer coisa, perguntem. A parte de segurança aqui, que era sobre fogo, incêndio, enfim. A parte de segurança. Tá? Estou aqui na página 29. Aí aqui a definição, na página 29 e 30. Nenhuma novidade, todos têm um aquecimento a uma determinada temperatura, mantém essa temperatura por um tempo e um tempo de resfriamento. Falamos na metalografia, que isso é importantíssimo, né? Eu não vou perguntar para vocês como se faz o ensaio metalográfico, isso daí foi ensaios mecânicos que vocês viram, mas vocês sabem que vocês pegaram uma amostra da peça, fizeram o lixamento com lixa d'água, fizeram o polimento, mergulharam num líquido para realçar a imagem, colocaram no microscópio, né? Que o que a gente viu, né? Que é isso aqui. Né? O que a gente aprendeu aqui, por exemplo, na página 32? Que tu olhando nesse microscópio, né, que são as constituintes, ele é importantíssimo para os ensaios mecânicos, né? Porque aqui tu vê, primeiro, aços ao natural. O que é aços ao natural? Que não sofreram o tratamento térmico. O que tu vai esperar do ensaio metalográfico antes de um tratamento térmico ou que não passou por uma têmpera? Que o branco vai ser ferrita e o preto vai ser perlita, que é carbono. É o aço ao natural. Não é só isso, falta cementita ainda. Que a gente viu que esses contornos aqui é o contorno do grão, que define o tamanho do grão. Não é isso?
O que é o ideal aqui? Que a gente analisa que os grãos não são iguais, por isso que tem tratamento térmico para corrigir isso, depois a gente ressalta, que não é homogêneo. Tem diferença de carbono, partes tem mais preto, né? Que tem mais carbono, que não é homogêneo. Os grãos são de tamanho diferente, né? Que o ideal é grãos pequenos. Grão pequeno aumenta a resistência mecânica. Grãos grandes não é bom, porque deixa um vazio entre os grãos, né? Ou seja, como se fosse um queijo suíço, aumentando a porosidade da peça, aumentando o risco de quebra, trinca. Ok? Então, aqui na página 34, a gente só citou os principais constituintes, mas o principal, ó, constituintes do aço, que o branco é ferrita, dos aços natural, e o preto é perlita, que é carbono. Aqui deu um exemplo de um aço de baixo teor de carbono, por exemplo, 1020. Aqui um de médio teor de carbono, por exemplo, 1045, tem mais preto, né? E isso aqui que é importante depois para um tipo de recozimento. Se a gente ampliar com o microscópio a parte preta, que é perlita, tu vai enxergar isso aqui. São linhas pretas com fundo branco. Então, se tu ampliar a perlita, que é preta, dentro do preto, tu vai enxergar isso aqui, ampliando o microscópio, onde o branco continua sendo ferrita e o preto, as linhas pretas, é cementita, ou seja, carbono puro. Então, os ácidos ao natural é formado por 3 constituintes: ferrita branco, perlita preto e a cementita dentro da perlita, que são essas linhas pretas. Dominado? Isso é o principal para entender os tratamentos térmicos. Vimos a partir da página 39 o diagrama de ferro-carbono. Eu passei 2 para vocês. Né? Esse é só de aço. Ah, por que é de aço? Porque aqui é só até 2%. Então, ele é importantíssimo para te analisar as constituintes à medida que aquece, quando resfria rápido, quando resfria lento. Cada região dele, em função da temperatura e do carbono do aço, tem uma constituinte. Então, qual é o principal, por exemplo, do diagrama ferro-carbono só do aço? Que até 727 graus, ó, essa linha reta, não altera nada. Na hora de resfriar, quanto aquece algum aço e resfria. Então, até 727 graus, tu pode jogar na água que não vai acontecer nada. A ferrita e a perlita vai continuar a mesma constituinte, ok? A partir de tu ultrapassar esses 720 graus, começa a mudar enquanto está quente. Começa a virar aqui ferrita nessa região, aqui em função da porcentagem do carbono em ferrita e austenita, mas a gente viu que muitos dos tratamentos térmicos, eles se interessam por essa área aqui, ó, a austenita pura enquanto está quente. Enquanto está quente. Então, por exemplo, a gente viu na têmpera, depois a gente reforça, que a temperatura da têmpera em função da porcentagem de carbono é essa linha inclinada aqui, e a partir de 0,8% é a linha reta, sempre a mesma temperatura, 727 graus. Mas o principal é estar em austenita pura, principalmente no 1045. Então, o diagrama é importantíssimo para te ver as temperaturas, né, de aquecimento dos tratamentos térmicos. Então, o que a gente viu? Que se tu aquecer até a austenita pura, tirar a peça do forno e colocar numa bancada ou no chão, ela vai se transformar ao reverso e vai voltar a ser ferrita e perlita. Ou seja, não vai acontecer nada. Porém, a gente viu na têmpera que se tu jogar na água e no óleo, não vai existir mais ferrita e perlita. Por exemplo, 1045
vai se transformar numa nova constituinte, que é a martensita. Tudo bem? Então, a gente compreendeu aqui os diagramas que são importantíssimos. Aí aqui falando do resfriamento. Se tu resfriar o ar, não vai acontecer nada, mesmo que esteja na temperatura de austenita pura, vai voltar a ser ferrita e perlita. Tá? Só, aí a têmpera, né, principalmente do 1045 e aço liga, se tu temperar, não vai, quando chegar na temperatura ambiente, não vai existir mais ferrita e perlita, vai ser martensita pura. E aí passei também para vocês, aqui está até, passei em foto para vocês, até com resolução melhor, mas tem aqui na página 41 dessa apostila, tratamento térmico dos aços, o completo, que é o dos aços, ó, até 2%, e ferros fundidos, tá? Até 6,7%. Tá? Então, os ferros fundidos aqui, o que caracteriza geralmente a mesma temperatura para tratamento térmico, e o comportamento abaixo de 727 graus para os aços fundidos é o mesmo dos aços, não vai alterar nada. Só acima dessa temperatura que pode afetar. A partir daqui, ó, só para líquido, temperatura para os aços e ferro fundido virar líquido, só vai interessar para a fundição. E esse aqui, que é o austenita mais líquido, e líquido mais carboneto de ferro, vão entre aspas, é como se fosse o pastoso, né? Só vai interessar para uma conformação mecânica ou algo assim. Para os ferros fundidos, ó, para os aços, o que interessa geralmente é nesse V aqui, que é a austenita pura. E os ferros fundidos é de 727 até 1150 aproximadamente. Ok? Esse é o principal dos diagramas. Tratamento térmico, nenhuma novidade, nossa famosa têmpera. Qual é a função da têmpera? Deixar duro. Como? Tu vai aquecer, né? O que a gente falou de uma forma genérica? Usando o diagrama aqui, ferro carbono do aço, a faixa de temperatura é essa aqui, ó. Até 0,8 é nessa linha inclinada. Passou de 0,8 e ferro fundido é sempre a mesma temperatura. Na faixa ali, ó, mais ou menos 50 graus, porque a gente viu que se estiver abaixo, tu vai ficar com pouca dureza, se estiver acima, vai aumentar muito o tamanho do grão e vai deixar poroso. Então, quando a gente falou dessa têmpera aqui, vamos falar dessa forma, é uma têmpera total. O que significa uma têmpera total? Que ela foi aquecida inteira a peça, inclusive o miolo, que tem que ser a mesma temperatura e mesma dureza, para aços carbono. Qual o aço mais indicado, o aço carbono mais indicado para a têmpera? O 1045. Aí, por exemplo, o 1045, tu aquece aqui aproximadamente 850 graus, mantém, claro que não é simples assim, mantém de 30 a 40 minutos, resfria lá a água, óleo, enfim, que a gente viu qual a diferença deles em relação à dureza, fragilidade e resfriamento. A têmpera altera a composição química? Não. Essa é a vantagem da têmpera. A têmpera vai manter a mesma composição química. O 1045 antes e depois da têmpera é igual. O que mudou no material não é a composição química, é a constituinte, que ele transformou. Não, antes da têmpera não era ferrita, perlita e cementita? Quando resfriou, transformou tudo em martensita para o 1045. Dureza média, 55 Rockwell C. Ok? Qualquer coisa, me interrompa. Aqui, ó. Aí aqui na 44 foi isso, ó. De ferrita, perlita, cementita. Enquanto estava quente, austenita pura. Resfriou rápido, martensita. 1045, tá? Não confunde.
Aí aqui comentário da Martenzita, não é o principal para nós. Esse gráfico aqui foi importante porque ele, de certa forma, explica, daria para aço liga também, aí é outro tipo de tempo, deixa para depois. Vamos falar tempra 1045. Aqui explica, de certa forma, por que que o 1045 é o mais usado na tempra. 0,45 aqui, ó, dá uma dureza média aqui, 55, 60, Rockwell C. Eu falo 55 porque empresa que eu já trabalhei era a média de dureza de têmpera em 1045. Poderia usar o 1070? Poderia, só que vai ficar mais duro ainda e pode deixar muito frágil. Ó, 65 Rockwell C pode fragilizar muito, ó, 0,70. Posso temperar o 1020? Até posso, mas por que não é interessante o 1020? Porque ao invés de me conseguir no mínimo aquele 55, o 1020, ó, 45, 10 Rockwell C a menos. Então 1020 não é interessante. Ele tempera também e vai deixar duro, só que ele vai deixar bem abaixo do 1045. Dominado? Vimos também aqui na 46 que em todas as têmperas, como depois nos termoquímicos, mas vamos falar só em têmpera, é interessante fazer um revenimento. O revenimento só existe depois de uma têmpera. Tu nunca vai fazer só um revenimento. Só vai fazer revenimento depois que tu temperou uma peça. Qual a função do revenimento? Deixar menos frágil a peça ao impacto, a batidas. Ele vai diminuir um pouquinho a dureza? Um pouquinho? Vai. Mas a principal função dele não é diminuir a dureza, é diminuir a fragilidade de trinca ao impacto. Fragilidade ao impacto. Então, ele está dizendo aqui no nosso diagrama que a temperatura do revenimento é constante. Claro, entre 200 e 350 graus entre os aços. Por que nessa temperatura? Que é o que a gente comentou nesse gráfico. Para ti não perder, o que está dizendo aqui? Ó, que quanto mais tu aumenta a temperatura do revenimento, mais dureza tu perde, que não é bom. Porque se tu perder muita dureza, tu perde a têmpera. Então é interessante esse 200 a 350 para manter aqueles 50 e poucos Rockwell C. Tá claro? Ah, como que a gente faz o revenimento? A peça está lá, temperada, né? Tu pega a peça temperada, volta para o forno, aquece entre 200 e 350, deixa lá, enfim, 40 minutos, tira a peça do forno e deixa resfriando ao ar, ao natural, em cima de uma bancada no chão. O que tu está fazendo? Revenindo. Tranquilo? Vimos aqui na 47 tratamentos isotérmicos. O que era? Aqui não é prático, né? Quando eles falam isotérmicos, é as outras têmperas, vamos dizer assim. Então, a gente viu a austêmpera. É uma têmpera. Quando a gente usa a austêmpera? Quando eu quero fazer uma têmpera para aumentar a dureza de aços de alta temperabilidade. Putz, mas o que é esses aços de alta temperabilidade? Ele fala aqui de alto teor de carbono. É aços ferramenta. O que é aços ferramenta? É aços que tu usa para fabricar matriz, para estampagem lá de chaparia de carro, para injeção de plástico. A gente viu que tem ferramentas de aço rápido que são temperadas, entra em aços ferramenta. Por exemplo, a broca. Então é austêmpera. Tá claro isso? Seguirei. Qualquer coisa, estou me baseando aqui, o pessoal focado aqui.
Então, qual é a diferença? A gente viu esse outro gráficozinho aqui, que ele chama de temperatura de resfriamento, que é o diagrama TTT, ele chama. Então, o que é essas curvas aqui, vale essa reta? Aqui é o início da transformação, aqui, essa linha que segue, essa curva que tem até o cotovelo, aqui é de baixo, aqui é o final da transformação. Então, tu aquece o aço ferramenta na temperatura em função do carbono, que a gente já viu, mantém por um tempo e, ao invés de resfriar no óleo ou na água, independente se é salmoura ou não, na temperatura ambiente, tu vai mergulhar em banho de sal pré-aquecido. O que é o banho de sal? É um produto químico, que é um tipo de sal que tu bota no forno poço, que a gente viu, que aquele forno, quando aquece, se transforma aqui em um líquido. Então, o líquido vai estar pré-aquecido ali, na faixa de 260 a 440 graus, e dá um choque, dá um resfriamento com menos choque térmico. Então, a diferença na Austempera, que é para as ferramentas, tu mergulha nesse banho de sal pré-aquecido. Deixa por um tempo, aí começa a transformação da ferrita, perlita e cementita, em que, aqui está a diferença, em aço ferramenta não é martensita, é bainita. Início da transformação, final da transformação, ó, dentro do tanque de banho de sal que ocorre a transformação. Aí o que tu faz depois que tu deixa o tempo lá dentro do banho de sal, que vira em bainita? Tu tira a peça do banho de sal e deixa resfriar o ar. Aí, se quiser, faz o revenido depois. Aço ferramenta. Ok? Vimos a mar têmpera. O que é a mar têmpera? É uma têmpera para aços, só que agora é liga. Lembrando, a têmpera para aço carbono, a austêmpera para aço ferramenta e a mar têmpera para aços liga. Quando tempera os aços liga, qual a constituinte final? A mesma da têmpera 1045, martensita. Como tu vai fazer essa têmpera do aço liga? Viu como é diferente, né? Tem que tomar esses cuidados, né? De repente a gente acha que os aços, para aços aquece e mergulha no óleo ou na água. Não, cuidado, aços liga não. Aços liga, tu aquece naquela faixa de temperatura que a gente viu, mantém lá 30, 40 minutos e mergulha em banho de sal, igual da Austempera, em banho de sal pré-aquecido aqui, na faixa de 260 graus Celsius. Só que a transformação, olha o que está dizendo esse gráfico aqui, ó. A transformação em martensita para aços liga, ó, não é dentro do banho de sal. Ó, não é, ó. É isso que está dizendo o gráfico. Tu deixa um tempo, o aço liga dentro do banho de sal pré-aquecido, ainda não se transformou, continua ferrita e perlita. Aí, quando tu tira do banho de sal e deixa resfriando ao ar, aí começa o início e o final da transformação em martensita. Tá claro? Aí esse é o cuidado que tem em aços liga, né? Não é o mesmo em salmoura ou água doce ou óleo. É em banho de sal que é o ideal. Aquela velha história, né? É o que eu costumo dizer na mecânica. Tudo dá certo, né? A questão é a precisão. A mecânica, tudo funciona. Se tu pegar um aço liga, aquecer, sei lá, 850 graus, mergulhar no óleo, vai temperar? Vai temperar. Mas o ideal é em banho de sal. E não é a mesma dureza. Tranquilo esses três tipos de têmpera, pessoal?
Bom, seguirei. Qualquer coisa, dá um grito aí. Rodrigo, Rafael Freitas, Felipe. Medeiros também, prestando atenção. Desculpa aí, Medeiros. A cortina do Luciano. Ô, Luciano. Aí começa a aparecer os viventes, né? É incrível. Vamos seguir. Tudo bem até aí, senhores? Bom, vou seguir. Vamos seguir. Quanto o aluno que não pergunta, entendeu. Beneficiamento dos ácidos. O que é o beneficiamento dos ácidos? São os outros tratamentos térmicos que também não alteram a composição química, mas a função deles não é aumentar a dureza. É diminuir o tamanho do grão, é aliviar as tensões para deixar menos quebradiço, é aumentar a usinabilidade. É isso que quer dizer o beneficiamento ou preparação dos ácidos, tá? Aí, aqui comentou tensões internas e tamanho do grão, o que influencia. Tá? Lembrando, tensões internas, quanto mais tensão interna, maior o risco de quebra, de trinca. Te deixa frágil. Assim como grãos maiores te deixa poroso, mais frágil. Grãos menores te aumenta a resistência mecânica. Fatores que levam a formações de grãos defeituosos, né? O que quer dizer essa imagem aqui? O que a gente viu em fabricação 1, a fundição. Qual era um dos problemas que tinha que se tomar cuidado da fundição? Que quando o metal líquido entra no molde, ele resfria mais rápido nas paredes. Então, aumenta o tamanho do grão nas paredes. Então, te afeta. Que o forjamento, que é a massa, bater na peça, claro que é uma máquina que faz isso, que de certa forma amassa os grãos, o forjamento, que não é tratamento térmico, né? Ele te aumenta a resistência mecânica da peça, exemplo, a chave de boca. Mas ao mesmo tempo, esses grãos amassados te deixam frágil o material. Então, existe tratamento térmico para corrigir isso. Assim como uma estampagem, chaparia de carro e assim por diante. Aí aqui, falou em alívio de tensões, que é o... Deixa eu pegar o nome certinho aqui. Recozimento subcrítico. Tá, vamos deixar bem claro aqui, ó. Recozimento, tem vários tipos, né? A gente não pode generalizar. O recozimento subcrítico. Tem aqui na página 55 e comenta no início aqui, na página 52. É o subcrítico aqui quando fala alívio de tensões. Então, tu pode, numa peça, até depois de uma têmpera, por que não? Tu pode fazer um recozimento subcrítico. É tu aquecer na faixa ali de 570 a 670, depois a gente vê um diagrama melhor, deixa por um tempo, programa o forno, eu quero que fique, ele falava aqui, ó, de 1 a 3 horas. Aquece essa temperatura de 570 a 670 graus, deixa de 1 a 3 horas. Tu pode programar o forno, se ele tiver parte em CLP, para ele se desligar sozinho e a peça, o que acontece no recozimento? Ela resfria dentro do forno.
O recozimento, o resfriamento é dentro do forno, que é o controle é maior, né? Então, recozimento subcrítico, a função é isso, é resfriar, é aliviar as tensões para diminuir a fragilidade. Tu aquece dentro do forno, nessa faixa, mantém lá na faixa de 3 horas, o forno se autodesliga, resfria dentro do forno. Ok? Normalização. Ó. Então, ó aqui. A faixa de temperatura é quase igual à da temp. Quase igual. Praticamente igual, vamos dizer. Qual a função da normalização? Qual a função da normalização? Uma, diminuir o tamanho do grão. Para quê? Aumentar a resistência mecânica. Então, claro, a faixa de temperatura até 0,8% é igual da têmpera, ó, vamos dizer dessa forma. Aqui no diagrama ferro-carbono do aço. Acima de 0,8% de carbono, aí é diferente da têmpera. Ó. Segue essa linha aqui e vai aumentando a temperatura. Ok? Então, o que vai acontecer? Tu aquece, por exemplo, o aço, pega por exemplo, 1045, aquece na mesma temperatura da têmpera, 850 graus, deixa lá de 1 a 3 horas, né? Ó, de 1 a 3 horas, tira do forno e resfria ao ar. O que é resfriar ao ar? Tirar a peça, largar numa bancada ou largar num piso. O que aconteceu aqui ó, na normalização na página 54? O que aconteceu com a ferrita branca e a perlita e a sementita? Nada. Continuou a mesma coisa. A única coisa que a normalização fez, não mudou a constituinte é a mesma. A única coisa que ela fez, quando estava quente em austenita pura e deixou resfriando ao ar, foi diminuir o tamanho do grão. E deixar, não só isso, né? A principal é diminuir o tamanho do grão. Mas além de diminuir o tamanho do grão, claro que essa imagem, a resolução não está legal, ela deixou homogênea, igual. Porque antes de fazer o tratamento, além do grão estar maior, é heterogêneo. Tinha grãos maiores, grãos menores. Então, a normalização principal diminuiu o tamanho do grão e homogêneo, igual. Para quê? Para aumentar a resistência mecânica. Ok? Seguindo na 54 aqui, processo de recozimento, a gente já revisou o primeiro, que é o subcrítico, para alívio de tensões, mas ele corrige os grãos também, tem vários tipos, de repente a gente deixa para amanhã, mas ele corrige os grãos, que a gente já comentou, de grãos que foram amassados por forjamento, laminação, com formação de chapas, é estampagem, né? Até por dobramento, onde a cunha da dobradeira pega ali, te fragiliza um pouco, né? Porque de certa forma amassa os grãos. Trefilação, barras de precisão, extrusão, esquadria de alumínio, embutimento de chapas, fabricação de panelas. Cisalhamento eu discordo um pouco, né? Não tem muito sentido, que entraria a guilhotina, tá? Ok? Então, aqui dizendo, no geral, mas a finalidade do recozimento, né? Mas cuidado. Cada um deles tem uma função. A gente viu que o subcrítico, amanhã eu posso reforçar isso. A gente viu que o subcrítico, a função é aliviar as tensões, reduzir o risco de trinca. Então, de uma forma geral, amanhã no início da aula a gente especifica bem isso.
remover as tensões de trabalho. Se tu quiser, tu pode reduzir a dureza de propósito. Por exemplo, uma têmpera que não deu certo. Tu pode fazer um recozimento de propósito para tirar a têmpera. Melhorar as propriedades mecânicas, como a usinabilidade, reduzir textura, remover gases, eliminar efeitos em qualquer tratamento. Tranquilo? Tudo bem, senhores? Então vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui na página 55. E amanhã, no início da aula, a gente segue daqui. E aí a gente detalha e reforça cada tipo de recozimento, segue a revisão. Perfeito? Alguma pergunta? Não. Então, repassando a chamada. André não veio, David. Presente. Douglas. Desaparecido em ação. Não veio, pelo jeito. Felipe. Presente. Igor não veio, Ismael não veio, Luciano. Presente. Pedro desapareceu também. Rafael Arona não veio, Rafael Freitas. Presente. Rodrigo. Presente. Rogério Medeiros. Presente. Rogério Vieira, Charles e Vitor não vieram. Feito, senhores. Feito. Então, se não tem mais perguntas, amanhã a gente finaliza a revisão, tira as dúvidas para a nossa prova 4. Ok? Tá ok. Até amanhã às 7, então. Valeu, até amanhã. Boa noite. Noite.